Oi pessoal, vamos para mais uma aula rapidinho, 6 minutos apenas de aula aqui, para a gente falar sobre a conjuração mineira. Eu tinha prometido na aula passada que os nossos próximos tópicos seria conjuração mineira e também conjuração baiana. Antes de falar sobre conjuração mineira, é preciso relembrar alguns feitos do ministro Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele executou algumas ações aqui em terras brasileiras, na época colônia portuguesa, no sentido do crescimento da produção. E houve um crescimento significativo nas produções de algodão, tabaco, cacau, couro, além, é claro, uma expansão das terras produtoras de cana-de-açúcar e do número de engenhos produtores de açúcar no Brasil, além da melhoria desse açúcar, que era um produto para exportação. Além disso, houve um trabalho articulado na região das Minas Gerais, que era o grande produtor de ouro e de prata no território. E havia aí a suspeita de sonegação de impostos. Com essa suspeita, o que fez houve o envio, de um governador, de Visconde de Barbacena para a região das Minas para instituir a chamada a Lei da Derrama. Vale lembrar, a elite mineira era formada pelos contratadores, pessoas que eram incumbidas de cobrar os impostos dos mineradores e repassar o quinto para a coroa. Esses contratadores se enriqueceram, mas em 1760 houve um esgotamento dessa produção. Como a produção diminuiu, eles repassavam menos para a coroa acreditava que havia aí um desvio, que havia aí uma dívida por parte desses contratadores. Na instituição da Lei da Derrama, quando o Visconde de Barbacena promulgou a Lei da Derrama, essa elite mineira planejou uma conspiração contra a coroa. O que eles queriam? Proclamar aí uma república mineira e depois contar, é claro, com o apoio de São Paulo para aniquilar, ter o perdão dessas dívidas e ter uma outra república. Mas entre essas reivindicações não estava aí, por exemplo, eles eram da elite e eles precisavam da mão de obra escrava. Então, os escravos continuavam ali, sendo escravos. Mas essa derrama que instituía a cobrança dos impostos atrasados, instituía uma nova cota de 100 arrobas de ouro anuais para ser entregues para a coroa. Com isso, esses contratadores se rebelaram e outros membros da elite mineira, entre eles Padre José Rolim, Padre Carlos Toledo de Melo e João Rodrigues Macedo, Joaquim Silvério, que foi o traidor, e Domingos Abreu Vieira, Tomás Antônio Gonzaga, o poeta, e Cláudio Manuel da Costa também, o poeta, exatamente, além de Joaquim José da Silva Xavier, o alferes Tiradentes. Só que o Joaquim Silvério, ele acabou delatando em 1789, em troca da obtenção do perdão da dívida que ele tinha com a coroa. Com isso, em 1790, a rainha de Portugal na época, a Dona Maria I, acabou instaurando um processo contra esses traidores, esses conspiradores contra a coroa. 34 acusados foram julgados, 11 foram condenados à morte. Só que 10 deles teve essa pena substituída. Substituída por quê, professor? A pena foi substituída por um exílio. Eles foram exilados na África permanentemente. Apenas um deles foi morto. Quem? Joaquim José da Silva Xavier, o alferes Tiradentes. Aliás, Tiradentes é porque ele trabalhava também nas horas vagas como dentista. Ele tirava dentes, por isso esse apelido de Tiradentes. Ele foi morto esquartejado e os seus membros colocados em locais públicos
para que servisse de exemplo para as demais pessoas e que não podia se meter com o rei, com a rainha, com a coroa desse modo. Tá bom assim, pessoal? A gente finaliza a nossa aula. Nosso próximo tópico é conjuração baiana. Até lá! Mas olha, não esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, comentar também. Um abraço e até a próxima aula.